Advérbio. Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau, comparativo e superlativo. É divididos em advérbio de tempo, modo, intensidade, lugar, negação, afirmação e dúvida. Advérbio de intensidade: muito, demais, pouco, tão, quão, demais, bastante, imenso, demais. Advérbio de lugar: aí, aqui, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, de frente, atrás. Advérbio de tempo: hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois. Advérbio de negação: não, nem, tampouco, nunca, jamais. Advérbio de afirmação: sim, deveras, decididamente, certamente, realmente, decreto, certo e infinitamente. Advérbio de dúvida: possivelmente, provavelmente, acaso, será, talvez e casualmente. Grau comparativo: comparativo de igualdade: tão, mais, advérbio, mais, quanto, como. Carlos fala tão alto quanto Marcos. Comparativo de inferioridade: menos, mais, advérbio, mais que, do que. Carlos fala menos alto do que Marcos. Comparativo de superioridade: mais, advérbio, que, do que. Carlos fala mais alto do que Marcos. Síntese: melhor ou pior que, do que. Carlos fala pior do que Marcos. Grau superlativo: absoluto, analítico, acompanhado de um outro advérbio. Carlos fala mais alto. No exemplo anterior, muito é um advérbio de intensidade e alto é um advérbio de modo. Síntese: formado com sufixo. Carlos fala altíssimo, relativo de inferioridade. Paulo é o menos esforçado da família. De superioridade: Rodrigo é o mais questionador de todos os alunos. Locução adverbial: é a reunião de duas ou mais palavras com valor de advérbio. Carlos saiu às pressas, indicando o modo. Maria saiu à tarde, indicando o tempo. Ele virá com certeza, indicando afirmação. Há locuções adverbiais que possuem advérbios correspondentes. Carlos saiu às pressas. Carlos saiu apressadamente. As locuções adverbiais podem ser expressadas ideia de, causa, assunto, companhia, instrumentos e etc. Apenas os advérbios de intensidade, de lugar e de modo são flexionados, sendo que os demais são todos invariáveis. A única flexão propriamente dita que existe na categoria dos advérbios é a de grau. Relativo: superlativo relativo de superioridade. Aumenta a intensidade. Exemplo: longe, longíssimo, pouco, pouquíssimo e etc. Superlativo relativo de inferioridade: diminuiu a intensidade. Exemplo: perto, pertinho, pouco, pouquinho, devagar, devagarinho, etc. Os advérbios bem e mal admitem ainda o grau comparativo, respectivamente melhor e pior. Existem também as formas analíticas de representar o grau, que não são flexionadas, mas sim representadas por advérbios de intensidade como mais, muito e etc.